Uma breve introdução sobre a doença de Meniere. Como a gente bem sabe, a doença de Meniere é uma patologia do ouvido interno, caracterizada por uma hidropsia endolinfática, o aumento da pressão ali da endolinfa, causando lesões estruturais e estruturas nobres relacionadas com a audição, com o nosso equilíbrio, cursando, consequentemente, com episódios de vertigem, perda auditiva, plenitude oral e zumbido. Ela comete cerca de 50 a 200 pessoas a cada 100 mil adultos, mais comum entre 40 e 60 anos de idade, e existem diversos critérios diagnósticos, mas a gente vai ficar mais atento, a gente vai focar nos critérios da Academia Americana de Otorrinolaringologia através de seus diversos guidelines a partir de 1972. O tratamento da doença de Meniere, inicialmente, sempre a gente utiliza um tratamento tenta ser mais conservador, inicialmente com modificação de estilo de vida, restrição ao consumo de sal, hábitos de vida saudável, atividade física, sono regular, e quando a gente não consegue um controle, medidas medicamentosas e até injeções intratimpânicas, tanto de corticoide como de gentamicina, né? Mas alguns pacientes não respondem a tratamentos conservadores, persistem ainda com uma qualidade de vida comprometida, comprometimento do seu rendimento. Para esses pacientes, a abordagem cirúrgica passa a ser considerada, né? Então, somente para casos refratários. E o que a gente vê na literatura são diversas técnicas escritas sem haver um consenso entre especialistas, sem haver um consenso dentro mesmo da literatura, né? Um breve histórico: a doença de Meniere, grande parte dos estudos iniciaram com Prosper Meniere, em 1861, foi o primeiro a correlacionar a vertigem e a perda auditiva com uma doença do ouvido interno. A primeira abordagem cirúrgica foi realizada por George Portman, através de uma descompressão do saco endolinfático. Em 1932, Mackenzie realizou a primeira neurectomia seletiva do nervo vestibular. Em 1938, Halpike e Caines descreveram a hidropsia endolinfática como um correlato patomorfológico da doença de Meniere. E nas décadas seguintes, em 1950, o grande professor Schucknecht alcançou bons resultados com poucas complicações. Em 1961, House desenvolveu o acesso ao conduto auditivo via fossa média, e o grande professor Hugo Fick popularizou a neurectomia vestibular pela Europa nas décadas seguintes. Outras técnicas cirúrgicas, como bloqueio do ducto endolinfático, tamponamento triplo de canais semicirculares, estenotomia do músculo esquelético, agora vai ser aquele que o ruído aumenta e diminui. Cochleosaclotomia, fenestração dos canais semicirculares, também são descritos como formas de tratamento cirúrgico para doença de Meniere, especialmente nas últimas décadas. Mas muitas carecem de um mecanismo fisiopatológico bem fundamentado e com os resultados mais variados possíveis. Os objetivos, então, dessa revisão sistemática foi identificar evidências sobre a segurança e eficácia de diferentes técnicas cirúrgicas no tratamento da doença de Meniere, e os objetivos específicos: avaliar as diferentes técnicas cirúrgicas utilizadas para o tratamento da doença de Meniere, quanto à sua eficácia e preservação auditiva, né, comparando as diferentes técnicas e seus efeitos relativos à eficácia no controle da vertigem e preservação auditiva. Os métodos, então, trata-se de uma revisão sistemática que seguiu as normas da ferramenta Amstar 2 para sua elaboração, o registro no Próspero através desse código, a estratégia PIC como o Prisma preconiza. A pesquisa foi baseada na pergunta: as cirurgias para a doença de Meniere são eficazes e quais técnicas possuem bons resultados? Através do acrônimo PICO, nós chegamos a essas questões. A população, qualquer paciente com diagnóstico de doença de Meniere, segundo a Academia Americana, não controlada com terapia conservadora. A intervenção, técnicas cirúrgicas, independente de qual delas, comparação, tratamento conservador ou mudanças comportamentais ou nenhuma intervenção. Os resultados: desfecho primário inclui a eficácia no controle da vertigem, e o desfecho secundário, preservação auditiva, ambos baseados nos critérios da Academia Americana. Busca na literatura foi realizada na base de dados Medline PubMed, utilizando as palavras-chave surgery e Meniere's eyes,
combinados com o operador N. Foi pesquisadas referências e potenciais novos estudos foram incluídos, quando relevante, literatura cinzenta foi incluída. Não houve restrição quanto à língua. 2 autores independentes analisaram inicialmente os títulos, na sequência os resumos para a seleção dos estudos. Caso o estudo fosse selecionado por um dos autores, o artigo seria acessado e determinado se ele atendia aos critérios de elegibilidade. Os resultados das 2 seleções foram independentes e a discordância foi resolvida após uma discussão conjunta. Os dados foram extraídos através de formulário piloto e tabulados. Como critério de elegibilidade, cirurgia, independente da técnica, utilizada como tratamento da doença de Meniere. Estudos foram incluídos tanto estudos prospectivos quanto retrospectivos. A descrição da técnica cirúrgica tinha que estar descrita em detalhe e os resultados diagnósticos sempre baseados na academia americana, independente do guideline. O artigo disponível na íntegra e desenhos de estudos ensaios clínicos randomizados ou estudos quase experimentais, com artigos publicados até março de 2022. Como critério de exclusão, aqueles estudos em que não foi utilizados os critérios da academia americana, que não tiveram uma técnica cirúrgica descrita em detalhes, resumo de casos, carta do editor, artigos de revisão e artigos que não foram obtidos na íntegra, e casos em que foi utilizado mais de uma técnica simultaneamente no mesmo paciente. Fizemos a síntese qualitativa através do formulário de risco de viés Joanna Briggs, JBI, né, para estudos quase experimentais e para os ensaios clínicos randomizados, né. Tipos de medidas de resultados vestibulares. A gente utilizou o que é fornecido pela Academia Americana de Otorrinolaringologia, em que ele define um valor numérico. E esse valor numérico é calculado da relação x sobre y vezes 100, em que x é o número médio mensal de crises vertiginosas para os 6, 18 ou 24 meses após a terapia, e y é o número médio de crises mensais durante os 6 meses anteriores à terapia. Ou seja, o paciente tem que ter uma melhora no número de crises de até 60%, comparado com o que era antes da cirurgia. Então, ele entraria no grupo A ou B, entraria como um tratamento eficaz. E o restante das classes C, D e E, ou seja, aqueles pacientes que não alcançaram uma melhora 60% ou mais, foram considerados como tratamento não eficaz. Essa é a recomendação da Academia Americana. Alguns trabalhos incluíram a classe C. Esses trabalhos ou foram excluídos, ou aqueles que permitiam uma reanálise dos dados, que dividiu por classe, nós conseguimos obter os dados ainda desses trabalhos, tá? As medidas de resultados auditivas. Então, o critério utilizado também foi estabelecido pela academia, em que foi considerado ausência de preservação auditiva ou não preservação auditiva, uma perda auditiva de 10 decibel na média tonal pura, ou uma queda de 15% ou mais no índice de reconhecimento de palavras, né? Dividimos por grupos, inicialmente o grupo de cirurgia, dividido em neurectomia vestibular, descompressão do saco endolinfático ou outras técnicas, e por tempo de segmento. Esse tempo de segmento também é estabelecido como uma forma de avaliação de segmento dos pacientes pela Academia Americana. Foi dividido em curto prazo, menor ou igual a 12 meses, médio prazo, 12 a 24 meses, e longo prazo, acima de 24 meses, né? Então, partindo já dos resultados. O diagrama de fluxo aí, baseado no Prisma. A etapa de busca, nós encontramos 3.027 artigos, foi excluído 40 pós-análise duplicadas, entrou para a fase de seleção 2.987 artigos, excluímos após leitura 2.776 artigos, chegando a um número de 211, que buscamos ele completo, não conseguimos os artigos 29 artigos não conseguimos na íntegra, sobrando, então, 182 artigos. Desses 182 artigos que foi analisado na íntegra, excluímos 43, que não atendia a critério de inclusão,
principalmente por não utilizar a análise de eficácia no controle da vertigem ou de preservação auditiva, conforme preconizado. Alguns deles não atendiam a critérios diagnósticos que utilizavam outros guidelines, como o da Academia Chinesa, tiveram muitos estudos asiáticos, e 40 foram excluídos por esses critérios diagnósticos, desenhos de estudos, 28 foram excluídos, e outras causas, menos 14 artigos. Sobraram, então, 57 no total, que foram feita a coleta dos dados. Em relação ao tipo de cirurgia, 22 deles analisavam grupos submetidos à neurectomia vestibular, equivalente a 38%, 27 analisavam grupos de descompressão do saco endolinfático, apresentando 47%, e 11 artigos outras técnicas, que equivale a 19%. Esse somatório é maior que 100%, porque alguns estudos incluíram grupos, pacientes submetidos em mais de um desses grupos. E, em relação ao tipo de estudo, apenas 4 estudos foram ensaios clínicos randomizados, e todos os outros foram estudos quase experimentais, a maioria retrospectiva, um total de 53, 93% aí dos trabalhos. Os resultados quanto à síntese qualitativa, lá da JBI, que a gente encontrou, que a maioria dos estudos apresentavam um baixo ou moderado risco de viés, né? Essa primeira parte de estudos quase experimentais, apenas um dos estudos apresentou um alto risco de viés, todos os outros beirando ali o limiar de 70%, equivalendo aí a estudos com baixo ou moderado risco, e quando a gente analisa ensaios clínicos randomizados, todos eles com moderado ou baixo risco de viés, apenas um com moderado, os outros 3 com baixo risco de viés. Tá? Os resultados por subgrupo, né? No grupo aí da neurectomia vestibular, em curto prazo, nós encontramos 51 pacientes com controle da vertigem de 98%. Nesse grupo, não foi descrito de forma padronizada preservação auditiva. Em um médio prazo, nós encontramos 809 pacientes com controle da vertigem de 93% e um índice de preservação auditiva de 86% em 527 pacientes. No longo prazo, encontramos 141 pacientes com 94% de controle da vertigem e 83% de preservação auditiva. Essa é uma análise descritiva de cada um dos artigos, em que nós descrevemos o autor, o periódico, o tipo de estudo, a amostra, a intervenção, o tempo de segmento e a eficácia no controle da vertigem e na preservação auditiva. Já no grupo da descompressão do saco endolinfático, nós encontramos, no curto prazo, 245 pacientes com controle da vertigem de 90,3%, preservação auditiva de 88% em 88 pacientes. No médio prazo, é o maior grupo de pacientes, com 1.727 pacientes, e um controle de 80% aí da vertigem, com preservação auditiva de 77% em 563 pacientes. No longo prazo, em 454 pacientes, encontramos uma eficácia no controle da vertigem, 76%, com 73% de preservação auditiva em 112 pacientes. Essa é a análise descritiva de cada um dos trabalhos. E outras técnicas, né? Existe aí a relato, a descrição de variados tipos. O que chama a atenção é que todas as técnicas, sempre com um controle da vertigem bom, né, todos maior aí do que 77%, mas sempre com um número, com exceção do tamponamento triplo de canal semicircular aqui, que foi de um único autor com um grande número de pacientes, todos os outros com um N limitado. O que me chamou a atenção foi a labirintectomia, que um único artigo ele descreveu. Nós conseguimos apenas um único artigo descrevendo a labirintectomia, né? Um outro destaque aqui para esse grupo é a baixa taxa de preservação auditiva no procedimento de cócleo-saclotomia, e todos eles a médio ou curto prazo, né? Outras técnicas, tenotomia do estapede, bloqueio do ducto endolinfático, implante de ducto capilar intraductal,
implante com balão endolinfático, shunt de orelha interna, sempre também com bom controle da vertigem, mas esses estudos com um baixo número de pacientes e sem descrição de preservação auditiva, sempre com médio e curto prazo também, né, de segmento. Análise descritiva, né, desses artigos. Partindo já para a discussão, né, o que encontramos é que a maior limitação dessa revisão sistemática é a pouca quantidade de ensaios clínicos randomizados, controlados, com estudos compostos, em sua maioria, por desenhos retrospectivos, aí a maioria deles. Questões éticas, a gente acredita que impede a realização de estudos com maior qualidade metodológica, e acreditamos que essa seja a razão para existirem poucos trabalhos desse tipo abordando o tema. Discutindo especificamente cada uma das técnicas, começando aqui com a descompressão do saco endolinfático, o que encontramos? Paparella, analisando 75 pacientes submetidos à descompressão, acredita que a técnica pode ser um importante adjuvante no controle dos sintomas em pacientes com hidropsia, possui muitas vantagens frente a outras formas de tratamento cirúrgico, principalmente pelo baixo potencial de complicação. Goldenberg e Justus encontrou um bom controle clínico das queixas, mas não incentivam a cirurgia até que os sintomas tenham causado incapacidade grave, né? O que até discorda um pouco do próximo autor, Graham e Kemmick, em 1984, os dois contemporâneos, né? Em que ele conclui que os resultados da descompressão ampla são encorajadores, com baixa taxa de complicação, e a cirurgia deve ser considerada o mais cedo possível na esperança de estabilizar a audição em um nível mais útil. Então, os dois autores aqui discordam um pouco, um não incentiva ela inicialmente e o outro incentiva para que se tenha estabilidade da audição, né? Prosseguindo, Pinhouse avaliou pacientes submetidos à descompressão e neurectomia com um segmento longo de até 120 meses. O estudo indica que a DSE será bem sucedida no controle da vertigem em até 70% dos casos, enquanto a neurectomia em até 100% dos casos. Conclui que a DSE, apesar de sua base terapêutica controversa, continuará sendo a primeira escolha dos autores de muitos cirurgiões, pela sua maior facilidade técnica e poucas complicações. Para Gardner, o shunt subaracnoide do saco endolinfático é digno de consideração no manejo da doença de Meniere, quando a cirurgia é indicada e a preservação auditiva é desejável, né? Outros autores, Parâmetro, conclui que muitos pacientes atingem espontaneamente o controle da vertigem e a descompressão pode influenciar de forma eficaz sua história natural, melhorando a chance de estar livre de ataques de vertigem mais cedo e aliviar zumbido e a plenitude aural. Thomson, em 81, em um estudo prospectivo, randomizado e controlado, avaliou a descompressão comparado com o tubo de ventilação. Vale frisar aqui que esse autor considerou o tubo de ventilação como um procedimento placebo. Outros autores mais à frente vai considerar como uma forma de tratamento mesmo. Então, isso é divergente. Os pacientes de ambos os grupos, então, tiveram uma redução estatisticamente significativa nas crises de tontura, não houve diferença significativa entre os grupos, ou seja, entre o grupo de descompressão e o grupo que ele considera placebo, tubo de ventilação. Esse mesmo autor, em 98, fez um estudo parecido, só que dessa vez considerou como grupo placebo pacientes submetidos a mastoidectomia simples. Inicialmente, ele notou um melhor resultado, quando levamos em consideração a melhora pela Academia Americana, mas os resultados não foram significativos quando o investigador foi cego para o procedimento cirúrgico. Os resultados foram tão bons no grupo placebo quanto no grupo de descompressão. Foi numericamente até maior no grupo placebo do que no grupo de descompressão, mas esse resultado não é significativo, não houve uma diferença significativa entre esses resultados. Os próprios pacientes fizeram avaliações semelhantes, com resultados muito parecidos entre os grupos. No estudo, o autor demonstrou que a cirurgia puramente placebo, mastoidectomia simples, é tão eficaz para todos os sintomas da doença de Meniere, quanto uma abordagem ativa de derivação endolinfática. Prosseguindo, já com outros autores, Convert verificou uma significativa melhora da qualidade de vida de pacientes submetidos à descompressão, assim como melhora baseada nos critérios da academia. Os autores consideram a técnica como tratamento de primeira linha e a neurectomia ou injeção intratimpânica como tratamentos alternativos pelas potenciais complicações. Lee
avaliou 486 pacientes submetidos à descompressão e concluiu que a cirurgia é um procedimento relativamente seguro e eficaz no controle da vertigem a longo prazo nos pacientes com doença de Meniere incapacitante. Este foi o estudo com maior amostra dentro dos artigos selecionados. Kitahara fez análise de esteroides instilados no saco endolinfático e observou uma melhora significativa da audição dos pacientes com doença de Meniere incapacitante em relação à cirurgia sem esteroides. Yu concluiu que a descompressão parece ser benéfica no curto prazo, especialmente para pacientes sintomáticos não responsivos à terapia medicamentosa e antes do procedimento instrutivo. Pacientes sintomáticos no pós-operatório, eles observaram que a gravidade da vertigem tendeu a diminuir com o aumento do período de acompanhamento. Houve tendência de melhora do nível auditivo, embora mecanismos dessa melhora sejam desconhecidos e precisa de mais estudos. Bento, em 2016, concluiu que a drenagem do saco endolinfático é uma boa opção cirúrgica para pacientes com hidropsia endolinfática incapacitante, proporcionando um alto percentual de controle do sintoma, tanto para a doença unilateral quanto bilateral. O Wick concluiu que a descompressão com colocação de shunt de saia elástica oferece um tratamento seguro e eficaz no longo prazo. Chu sugeriu que a descompressão combinada com timpanotomia posterior com injeção de esteroides leva a melhores resultados clínicos, né? E Danesh concluiu que a cirurgia com a técnica de marsupialização é segura e consegue excelentes resultados para pacientes resistentes ao tratamento clínico. Vertigem significativa e controle do nível de audição foram observados nos pacientes sem complicações significativas. Gibson, comparando a descompressão com a injeção intratimpânica, relataram que a descompressão fornece controle da vertigem pelo menos tão bem quanto a injeção intratimpânica e resultados auditivos potencialmente melhores, com nenhuma estabilidade encontrada em mais de 25% do grupo de injeção intratimpânica. A descompressão, portanto, seria uma intervenção valiosa e extremamente segura após falha no manejo conservador e vantagens sobre a injeção, contrariando resultados de Parades, em 2003, que concluiu que a descompressão tem menos chance de controlar a doença e mais chance de perda auditiva significativa quando comparado com a injeção de gentamicina. Zeng, em 2022, avaliou resultados de pacientes submetidos a 3 técnicas de descompressão, tradicional, shunt ou ampla, e a eficácia do controle da vertigem foi, respectivamente, 70%, 71% e 86%, sempre melhor que 70%. Segundo os resultados encontrados, a descompressão ampla do saco tem maior taxa de controle da vertigem, melhora a qualidade de vida, estabilidade auditiva em comparação com a descompressão tradicional e o shunt de mastoide. As 3 técnicas mostraram-se eficazes, portanto. Então, uma conclusão é dessa parte da descrição. A descompressão possui uma base fisiopatológica discutível para a maioria dos autores. A maioria dos artigos demonstram um controle satisfatório nas diversas técnicas, com 90,3% em média a curto prazo, mas tende a reduzir com o passar do tempo. Em 2 anos, 1 a cada 4 acaba voltando a ter sintomas incapacitantes e acabam necessitando de intervenções adicionais. É uma técnica não destrutiva, com grande possibilidade de preservação auditiva e relativa facilidade, taxa satisfatória de preservação auditiva, mesmo no longo prazo, corrobora para sua segurança, né? E o único estudo prospectivo, embora esses resultados positivos, né, o único estudo prospectivo, controlado e duplo cego, encontrou resultados tão bons no grupo placebo quanto o encontrado no grupo de descompressão. É provável que o viés devido ao efeito de investigação é particularmente importante e pode comprometer resultados de estudos prospectivos, como a maioria dos estudos publicados na literatura até o momento. Partindo para a neurectomia vestibular, né, Silverstein encontrou que a neurectomia vestibular possui uma baixa taxa de complicações e elevado controle da vertigem e preservação auditiva. Ela pode ser aplicada em cirurgia inicial ou reservada como último passo, quando os demais tratamentos cirúrgicos não conseguiram controlar a vertigem. McEwan encontrou melhora na vertigem, 93%, permitindo a retomada de atividades normais, sem produzir perda auditiva completa ou paralisia em nenhum dos 52 pacientes. Monser
através de acesso retrolabiríntico para a neurectomia vestibular, observou que oferece completo controle da vertigem em quase todos os pacientes e possibilita preservação auditiva para a maioria. Os autores acreditam que os únicos casos não responsivos ocorreram devido à secção incompleta do nervo. Glasscock, em estudo comparativo, comparando resultados de neurectomia vestibular por via retrosigmoide, encontrou resultados semelhantes ali com uma eficácia de 95%, resultado semelhante ao encontrado por Bad-Hein, comparando as duas vias de acesso, né? Schwaber e Vrabeck, em 93, avaliou 40 pacientes submetidos à neurectomia via subhospital e teve um alto controle dos sintomas, de 90%, mas encontrou um grande número de pacientes cefaleia e desequilíbrio e acredita que essa seja uma complicação comum dessa via de acesso. Tons, em 2000, analisou resultados de longo prazo com excelente controle de 88%, semelhante a Mora, com 93%, em 72 meses de segmento. Schmeber, comparando 58 pacientes submetidos à neurectomia e 35 submetidos à labirintectomia química com injeção intratimpânica de gentamicina. A taxa foi, respectivamente, 93% e 88%. Para os autores, a neurectomia vestibular e a labirintectomia química oferecem controle semelhante na vertigem. Concluindo a discussão da neurectomia, a neurectomia vestibular, a gente conclui pelos principais estudos, que possui uma base fisiopatológica muito bem definida, uma vez que a secção completa e seletiva do nervo vestibular levaria a uma perda da função que posteriormente seria compensada, sem afetar a transmissão neural do nervo coclear. Os resultados insatisfatórios estariam relacionados a secções incompletas, o elevado controle sintomático no curto prazo e manutenção após 24 meses em mais de 90% dos pacientes, são muito encorajadores. A taxa de preservação auditiva elevada, maior que 80%, mesmo no longo prazo, também é um outro fator fundamental para a sua escolha. Os resultados são superiores à descompressão do saco endolinfático. Portanto, a neurectomia é segura, é eficaz, podendo ser aplicado como cirurgia inicial, reservada mesmo para o último passo, quando os demais tratamentos cirúrgicos não conseguiram controlar a vertigem. Independente da via de acesso, o controle geralmente é elevado, desde que seja feita a secção completa do nervo. Maior dificuldade técnica e necessidade de equipe cirúrgica experiente, comprometida, incluindo neurotologistas, são os principais fatores limitantes para a difusão dessa técnica. Finalizando a discussão com as outras técnicas, as demais, Bennick, o único estudo selecionado que descreveu a labirintectomia. Os autores estudaram 38 pacientes submetidos à labirintectomia e encontraram 97% de eficácia. Para o autor, a labirintectomia é uma técnica eficaz no tratamento cirúrgico da vertigem, permite visualização direta do neuroepitério e permite identificação precoce do nervo facial, dando mais segurança ao procedimento. Deve ser selecionada para pacientes sem audição útil, pois não permite sua preservação. Giddens realizou coccosaclotomia em 11 pacientes, com uma taxa de eficácia de 74%, mas com uma taxa de preservação auditiva muito baixa. Ele desaconselha esse procedimento e passou a abandonar seu uso depois da pesquisa. Zeng comparou o tamponamento triplo de canal semicircular com a descompressão, encontrando uma taxa de sucesso de 88% no controle da vertigem e preservação auditiva 70,9%. Ele conclui que é uma técnica viável, eficaz. Em 2019, ele ampliou o número de pacientes, com 361 pacientes, encontrando resultados semelhantes aos anteriores. Gentini, em um estudo prospectivo, avaliou 22 pacientes submetidos a tamponamento do canal semicircular lateral e compararam os resultados com a neurectomia, também com um resultado acima de 80%, né? E que ele acha que é um tratamento simples e seguro que pode ser útil para controlar a vertigem. Saliba realizou um estudo prospectivo randomizado não cego que avaliou 22 pacientes submetidos a bloqueio de ducto endolinfático e encontrou uma eficácia de 96%, comparado com 37% da descompressão. Esse foi o menor resultado encontrado para a descompressão de todos os estudos, sem ter uma justificativa metodológica plausível para isso. Foi o único autor que encontrou esse índice baixo de eficácia. Defende que se trata de uma nova técnica cirúrgica, com resultados promissores, e não houve complicações significativas. Loader realizou a tenotomia do músculo estapédio tensor do tímpano em 30 pacientes, com eficácia de 86%.
Para os autores, a tenotomia do músculo estapede, tensor do tímpano, é um procedimento cirúrgico promissor. Ogawa realizou tipanotomia com tubo de ventilação, encontrando 71% de eficácia e corroborado por estudos Sugawara com 67% de melhora desse índice. Mas ambos os estudos tiveram um baixo número de pacientes e mesmo os autores reconhecem que essa técnica carece de uma explicação fisiopatológica definida. Hausler, 91, comparou pacientes submetidos à saclotomia e coclosaclotomia, uma eficácia no controle da vertigem bom, mas sempre com a técnica levando a perda auditiva permanente em até 20% dos casos, o que ele acabou também desaconselhando essas técnicas. Então, concluindo, as outras técnicas, diversas técnicas são utilizadas como opções para pacientes com doença de Meniere incapacitante. Algumas mostram resultados promissores, como bloqueio do ducto endolinfático, e outras resultados encorajadores, como a coprosaclotomia. Tantos resultados promissores, utilizando técnicas variadas, sem fundamentos fisiopatológicos bem estabelecidos, para uma condição clínica tão complexa, com manifestações de intensidade tão variável, remissão espontânea, apontam para um alto risco de viés. Além disso, pode ocorrer um efeito benéfico de qualquer intervenção, cirúrgica ou não cirúrgica. Este constitui um dos maiores desafios que os investigadores enfrentam ao avaliar tratamento para a doença de Meniere. Então, estudos prospectivos com técnica duplo cego deve ter um papel fundamental na investigação, e a quebra do cegamento deve ser reconhecido como um fator fortemente limitante para a análise dessas intervenções. A gente conclui que, o presente estudo conclui que tanto a cirurgia de descompressão do saco endolinfático quanto a neurectomia são procedimentos seguros e eficazes para obter alívio sintomático em pacientes com doença de Meniere refratária ao tratamento clínico com preservação auditiva satisfatória. A neurectomia vestibular é uma cirurgia que possui melhor eficácia no controle da vertigem quando comparada à descompressão. Descompressão mostra um bom controle sintomático, preservação auditiva na maioria dos pacientes, mas a eficácia diminui ao longo do tempo. Outras técnicas são pouco descritas na literatura, com um limitado número de pacientes. Essas técnicas demonstram resultados promissores, apesar do mecanismo fisiopatológico pouco fundamentado. Então, a maioria dos estudos foram retrospectivos e possuem como intervenção a descompressão e a neurectomia. Com base nos resultados, ainda são necessários novos estudos, preferencialmente prospectivos, controlados e com cegamento, para validação de outras técnicas cirúrgicas e maiores evidências sobre a neurectomia vestibular. Essas são as referências. Queria agradecer a atenção de todos, aí, em especial da banca, e esse é meu e-mail para qualquer contato. Fico à disposição. Aqui, fez. Então, vamos interromper o compartilhamento. Passar a palavra. Vou passar a palavra para o professor Faiez. Posso ficar do lado, Faiez? Okay. Bem, bom dia a todos. Estão todos enxergando bem? Então, neste momento, a gente vai iniciar a avaliação dos membros da banca julgadora. Eu queria iniciar essa avaliação com o professor Eduardo Tanaka. Eduardo, fique à vontade. Você tem 30 minutos para fazer as suas avaliações. Você tem toda a liberdade, viu, Eduardo? Muito obrigado e, mais uma vez, eu agradeço você ter aceito o convite, viu? Bom dia, Faiez. Bom dia, Isabela, né? Bom dia, Fernando, viu, pelo ótimo trabalho. E eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aqui nessa banca. Excelente trabalho aí, sob a orientação do Dr. Faiez, né? E é extremamente importante essas revisões sistemáticas e principalmente vamos falar assim, num tendão de Aquiles de quase todo cirurgião otológico, que fica sempre em dúvida de qual cirurgia nós vamos decidir e o que é melhor para o paciente, né?
Bom, Fernando, eu te conheço, assim, você foi nosso residente, um excelente residente, assim, um dos meus melhores residentes que a gente teve aqui no nosso serviço. Então, é um grande prazer estar aqui com você, né? Não sei se a tua família está junto, mas com uma excelente família que você tem, com a Mariana aí que deve estar te assistindo, tá ok? Bom, eu vou começar aqui, eu vou abrir aqui o meu trabalho aqui, que vai estar online, né? Para a gente discutir algumas coisas. Antes de falar um pouco do trabalho em si, eu queria comentar sobre tua aula, né? Porque quando a gente faz mestrados, a gente quer que essa pessoa siga em frente na questão da carreira de docente, né? Então, a tua aula, ela foi muito esclarecedora, eu acho que você conseguiu passar na tua aula o que foi realmente feito no teu trabalho, né? E isso é extremamente importante, porque a aula ela tem que ser o mais didático possível e ter uma distribuição, que a gente fala de tempo, que você consiga passar o que você realmente fez e o quanto que isso foi importante na tua moldagem, vamos falar assim, né? Eu acho que você conseguiu, na tua aula, passar os itens mais importantes e o que realmente foi feito e qual foi o trabalho. A gente sabe que revisão sistemática dá muito trabalho devido ao grande número de trabalhos que existe mesmo na literatura, vamos falar assim, descrita, né? Então, parabéns pela tua aula, foi extremamente didático, gostei bastante. Você fez o tempo limite aí, que eu acho que passou talvez 2 minutinhos, mas um tempo bem razoável para vamos falar assim, para um tema bem extenso, teoricamente, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela tua aula, que ficou bem esclarecedora, tá? Agora eu vou discutir o trabalho em si, né? Eu vou começar pelos temas. Eu acho que o teu título, desculpa, ele está bem adequado ao que você realmente fez, que foram terapias cirúrgicas que você revisou na doença de Meniere. Então, assim, essa revisão sistemática que você se propôs a fazer na sua tese de mestrado está bem adequada para o tema que você colocou. Eu acho que o tema ele tem que puxar exatamente para o que você fez e nós que somos revisores, assim, o Faes é revisor também da revista, a primeira coisa que a gente lê é o título. E se o título é interessante, é bem provável que eu consiga ler o resto, porque como a gente tem bastante trabalho para revisar, muitas vezes o título não é interessante, eu passo em frente. Então, o título é muito importante quando você vai escolher o título, né? E a terapia cirúrgica é o que você fez, realmente, mas depois eu vou discutir algumas coisas que a gente talvez pode ser um pouco mais interessante, mas no título em si é o que você fez. Então, está extremamente correto aí na questão de você passar esse título, né? Na questão dos agradecimentos, eu vou só salientar, assim, que obrigado aí por citar meu nome, o nome do Miguel, aí, fomos, vamos falar assim, professores, entre aspas, mas assim, professores da tua iniciação, e agora você está com o Faesa, que é um excelente cirurgião, então eu acho que o futuro é muito grande. E eu queria, assim, sempre quando você põe nos agradecimentos família, a família é um fator muito importante, né? E nesses momentos de mestrado e doutorado, a gente sabe o quanto que é pesado aguentar fazer a nossa vida clínica e cirúrgica associado à família, né? Porque a família sempre às vezes sofre nessas áreas, e eu acho que a Mariana deve ter uma pessoa que deve ter sofrido bastante aí, porque a gente fica madrugadas às vezes escrevendo, madrugadas às vezes tentando ler o texto, né? Então, é muito importante essa questão dos agradecimentos familiares, tá? Eu vou começar pelo resumo aqui, que eu acho que você está dentro do correto. Eu só acho que quando você põe no resumo, acho que na página, eu não sei exatamente, no resumo aí, eu acho que quando você põe segurança, né, avaliar os diferentes técnicas de eficácia, a segurança é a segurança do paciente, mas a segurança que você analisou, na verdade, foi da questão da perda de audição, né? Então, você não pôs a segurança exata. Por exemplo, deu fístula na neurectomia vestibular? Não deu fístula? Você teve fístula quanto que foi de fístula? Teve óbito na neurectomia vestibular? Não teve óbito? Então, essa segurança, eu acho que talvez você poderia mudar, porque o que você analisou mesmo foi na questão da segurança auditiva, quer dizer, o quanto que foi conservado da audição. Então, eu não sei se você quer comentar sobre isso, assim, qual que seria a tua visão sobre essa questão. A palavra segurança é muito ampla, né?
Então, o que eu falo segurança, que eu penso em segurança cirúrgica teve fístula, não teve fístula? Qual foi o nível de complicação que ele teve? Qual foi o grau de óbito que teve numa neurectomia vestibular? Isso acho que você não avaliou. Então, acho que talvez seria mais... Eu trocaria essa palavra segurança por uma questão de conservação auditiva nos procedimentos cirúrgicos avaliados, né? Talvez seja mais pertinente. Se quiser, pode comentar, viu, Fernando? Estou à disposição aí, viu? Para você, se quiser comentar, eu não sei se... Oi, professor, eu concordo Tá, aí. acho que está sem som. Oi, está me escutando? Sim. Agora? A sugestão aí, eu acho que vai ser acatada, professor, depois que o senhor falou que aí caiu a ficha aqui mesmo. Realmente eu não fiz uma análise de segurança, né? Não relatei complicações, não foi o foco. Então, essa palavra segurança, no resumo, eu acho que cabe ser revista. E concordo e vou acatar aí a sua sugestão. Tá. Obrigado. Bom, eu vou continuar aqui, né? Eu acho que a tua introdução está bem feita. Eu acho que a introdução é você dar um aperitivo do que a gente quer discutir. Então, assim, a discussão ela funciona como se fosse a nossa entrada de um prato principal. Então, eu preciso dar todas as minhas chances e as minhas cartadas, teoricamente, para que o que eu for discutir ainda não está muito bem esclarecido na literatura. E você fez muito bem isso na tua introdução, passando o que tem, o que não tem, quais são os problemas que a gente tem nas cirurgias, né? E o que tem na literatura. Então, assim, a tua introdução, ela foi curta, mas extremamente importante, porque você passa a dúvida para o leitor, né? Então, quando eu faço uma introdução, eu preciso saber exatamente o que eu vou analisar e por que eu estou analisando, né? Não adianta eu fazer uma introdução qualquer e aí eu falar assim, não, tá, já está tudo discutido na literatura, eu só vou fazer uma coisa a mais. Não, eu vou fazer um trabalho que eu quero discutir exatamente o que tem na literatura e eu vou tentar fazer essa parte de revisão sistemática, e a revisão sistemática é exatamente isso, o que realmente tem ainda de dúvida na literatura, e eu vou tentar selecionar. E você fez muito bem isso, eu acho que a introdução é mais ou menos o que está escrito aí. Existem alguns erros de português, depois eu te mando aí algumas coisinhas, mas nada assim muito importante, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Porque na página 12, né? Que seria aqui no finalzinho, no último parágrafo, está escrito assim, na última linha, aproximadamente 10% dos casos são refratários de tratamento cirúrgico e deve ser considerado em caso de tontura incapacitante. O que eu estou querendo dizer com tontura incapacitante? É claro que você usou vamos falar assim, o guideline da Associação Americana de Otorrinolaringologia, mas a tontura incapacitante para um paciente, ela é bem complicada para analisar. Eu até vou te falar isso porque, assim, o paciente, às vezes, ele pode falar, não, eu estou muito tonto, mas você faz todos os exames, Romberg, Gutenberg, todos os exames, vamos falar assim, entre aspas, neurológicos, né? E você não vê absolutamente nada, só que ele fala, nossa, eu estou com uma tontura que eu não aguento ficar em pé. E tontura incapacitante é um detalhe que, na verdade, ou você vai para a cirurgia ou você não vai para a cirurgia. Aí eu queria saber de você, quando você vai falar com o paciente, né, o que você considera como tontura incapacitante? Quer dizer, qual que é a definição, não da Associação Americana, porque isso daí claro que é uma coisa importante, mas o paciente é um paciente, e você vai propor uma cirurgia para ele, ou não, né? Não sei. E aí, você tem que saber uma definição de tontura incapacitante. O que você usaria como método para eu aprender também, porque é difícil, isso é uma coisa bem complicada. Senhor, eu acho que é algo bem subjetivo, né? Essa questão de ser incapacitante, mas pacientes com doença de Meniere, alguns a gente vê essa incapacidade. Eu acho que é incapacidade de comprometer seu rendimento no trabalho, seu rendimento produtivo, seja no que faz, um cara que estuda, um cara que trabalha, um cara que está limitado na evolução, na evolução de sua carreira, do seu dia a dia, do seu social, mesmo utilizando tudo que é de tratamento aí, né, mudança de estilo de vida, mesmo utilizando medicamentos aí, medicações, a gente sabe que tem a questão bem complicada, né, de pouca eficácia, pouco resultado, mas para a doença de Meniere
tem coisas que a gente utiliza que mostram os resultados bons. Eu acho que incapacitante aí, acho que entraria esse cara com uma qualidade de vida muito ruim, mesmo fazendo tudo certo, né? A gente não tem o que fazer com esse paciente a partir desse momento. Já fez reabilitação, já está tomando remédio, melhorou a qualidade de vida, e mesmo assim continua limitado. Eu acho que esse é o incapaz, né? A gente não tem para onde ir, não tem o que fazer mais. Então, acho que é isso. Eu acho que, só estou perguntando isso porque é o seguinte, isso é uma das limitações que a gente tem nesses estudos, sabe? Porque incapacidade, realmente, eu acho que é isso. Só que, quando você começa a operar muito, às vezes a incapacidade pode ser um pouquinho menor, você está entendendo? Assim, o paciente ficou 3 dias na cama, sei lá, e depois ele teve daqui 3 meses, ficou mais 3 dias na cama. E aí você propõe cirurgia já para ele, né? Então, assim, e às vezes você põe um tubo de iração. É do objetivo, né, professor, para isso. Acho que e às vezes você põe um tubo de iração e o tubo de iração funciona, você tá entendendo? Porque tira aquela pressão de ouvido e a capacidade era a pressão do ouvido. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é uma limitação. Eu sei que, na verdade, pela associação tem esse limite, sabe? E isso é interessante até comentar, mas quando a gente vai ler sobre isso, eu já li muito sobre isso realmente, é difícil, porque essas incapacidades é complicado, né? O que eu faço, geralmente, é o seguinte, eu proponho a cirurgia, eu falo todas as complicações, pode dar paralisia facial, pode dar fístula, você pode ter meningite no pós-operatório, você pode fazer, se ele aceita, é provavelmente incapacitante, né, teoricamente. Então, assim, a melhor incapacidade que a gente tem, para a gente ver se é você propor a cirurgia. E a cirurgia, quando você vê que realmente a tontura realmente é complicada, ele vai propor e vai falar, não, realmente, acho que eu vou fazer essa cirurgia, né? Então, assim, você passando quais são as complicações e o que pode acontecer, e às vezes não melhorar, porque é isso que a gente fala, né? Olha, infelizmente, às vezes eu vou fazer uma descompressão e não vai melhorar, né? Mas ele propõe a fazer, e eu sei que a descompressão não tem tanto risco, assim, mas pode ter fístula, certo? E essa fístula é difícil, tem meningite, tem pós-operatório. Bom, e ele aceita, isso é um detalhe que, para mim, é a questão da incapacidade. Então, assim, o melhor jeito de saber é propõe a cirurgia. E a cirurgia, ele fala, não, tá bom, eu aceito. Ótimo. Ótimo, perfeito, é incapacitante. Eu acho que é um jeito bom de saber se é incapacitante ou não. Porque o que a gente percebe um pouquinho nesse paciente de Meniere, que começa a ter uma parte emocional muito grande, viu? Associada. Então, eles têm essa parte de tontura, sim, com certeza, mas como essa tontura é muito complicada, ele começa a ter uma parte de depressão e pânico associado junto com a coisa, associada muito grande. Então, é extremamente complicado, assim, sabe, essa questão. Só por isso que eu estou comentando. Obrigado aí pelas... Né? Bom, na questão dos objetivos, eu achei que o teu objetivo está dentro do que você estudou, realmente. Eu não mudaria absolutamente nada. Eu acho que você se propôs a identificar na literatura científica o que tem mesmo sobre técnicas cirúrgicas, né? E os específicos é o que você comenta mesmo. Eu acho que não tem o porquê de mudar os objetivos aí específicos, nem o geral, tá? Agora eu vou falar da questão da revisão mesmo em si, que seriam os métodos, né? Então, aqui eu tenho algumas dúvidas que talvez a gente pode, às vezes, esclarecer um pouquinho, né? Quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, né? Você pôs exatamente o que tem que ser feito, que você usou a técnica de Amstar 2, então você está pondo a técnica que você usou, você falou assim, olha, eu usei a técnica de Cochrane, entendeu? Para fazer. A Cochrane é meio difícil porque ela solicita que faça muito, analise muito as randomizadas, então, assim, e por isso eu, às vezes, uso o Amstar por causa disso, então é perfeito. Você usou, você tem que registrar, então, você fez exatamente o registro no Próspero, que é extremamente importante esses registros, para saber se tem alguma outra revisão sendo feita nesse mesmo momento, né? E você pôs a estratégia PICO. Na estratégia PICO, eu tenho algumas dúvidas só para esclarecer, assim. Quando você põe a população está correta, a intervenção está correta, que é cirurgia, quando você faz a comparação, você pôs tratamento conservador ou mudanças comportamentais ou nenhuma intervenção. Será que, assim, eu não sei, é a minha dúvida. Você tem, porque seria comparação, você está fazendo comparação de cirurgias também, né? Então, assim, além do tratamento conservador, você está vendo comparações cirúrgicas. Tem vários artigos aí que são comparações cirúrgicas. Eu talvez acrescentaria aí você ou cirurgia, porque a base é a cirurgia, né? Então, basicamente, você comparou cirurgia, você não comparou nem tratamento conservador. Porque o tratamento conservador, nesse caso, já não tem mais solução. Todos que foram para cirurgias é que no tratamento conservador falhou.
né? Então, talvez aí, eu acho que você teria que pôr na comparação também cirurgia, né? A intervenção foi cirúrgica, tipos de cirurgia, né? Quer dizer, comparação, mas na comparação em si, eu acho que aqui você teria... a intervenção seria cirurgia, mas a comparação seria tipos de cirurgia, por exemplo, né? E no resultados, que seria, vamos falar assim, o desfecho, né? Eu acho que você agora falou muito bem na tua aula, mas a melhora de cura. O que você considera como melhora de cura? É que na tua tese, acho que faltou, depois eu vou comentar ali na metodologia, mas assim, quando você comenta que você tem aqueles critérios A, B, C, D, E, F, né? E aí você põe de A, 0, B, 1 a 40, né? Só que você não colocou esse XY aí. Acho que você não esqueceu de colocar na tese, acho que não tem esse XY, né? E eu acho que isso é o que é mais importante, a melhora de 60%, é isso, né, que você falou? De crise. Isso, tem que ter uma melhora acima de 60%, né? Mas realmente faltou uma descrição melhor. Eu estou revendo aqui, eu acho que eu fiz isso melhor na aula do que na... Isso, na aula está perfeita, mas acho que faltou isso. Porque quando você fala ABC, eu falei, nossa, mas considerar 40 crises ainda por mês é Não, muito, né? isso aí não é crise, não, professor. Isso aí é a porcentagem de melhora. A porcentagem de melhora, tá, perfeito. É. Então, uma porcentagem melhora de 40%, paciente tem ali 40% de crise, ou seja, melhora de 60% das crises do que tinha antes, seria considerado eficaz, né? Perfeito. Equivalente. Mas eu acho que É, faltou explicar isso melhor realmente na tese. Isso, quando você for escrever tua tese, é extremamente importante, porque é isso que está te dando exatamente qual que é o teu desfecho, né? E o que você considerou de desfecho positivo e desfecho negativo. Então, essa descrição do XY aí é o mais importante. Na montagem da aula, eu senti essa deficiência, foi até por isso que eu acrescentei. Mas vai ser... Perfeito. Obrigado pela sugestão. Tá? Acho que é importante colocar. Bom, no mais, acho que está bom, eu acho que está perfeito. O que se recomenda que hoje a gente põe o T, né, que é o time, quer dizer, de quanto a quanto que você comparou, Picot que chama, né, que é, você fez de 1920 a 2022, né, então, quer dizer, qual que foi o período, porque isso muda, às vezes, durante a nossa vida, né, então, sério, eu comparei 10 anos, porque agora está mais neurectomia, hoje discute 2 casos, né, vamos falar assim, eu peguei principalmente a partir de 1972, que foi o primeiro guideline ali da academia, né? Então, como a gente usou esses critérios na inclusão, acabou entrando somente artigos a partir da década de 70. O primeiro foi de 76, se eu não me engano. Perfeito, ótimo. Tá? No critério de busca, eu achei falta só, eu acho que talvez eu colocaria Cielo também, assim, não sei, porque você deve ter procurado, não sei, porque quando você fala só língua inglesa, aí PubMed tudo bem, né, mas você falou assim, ó, eu fiz todas as línguas, certo? Né? Então, talvez o Cielo, eu acho que pelo menos o Cielo, assim, só para dar uma checada, porque fica um pouquinho mais amplo, você pôs literatura cinzenta, né, que eu vi, né, ou então você põe, ó, literatura inglesa, eu fiquei com literatura inglesa, né? Mas o Cielo, quando a gente vai publicar, pelo menos numa revista nacional, assim, talvez era bom, pelo menos ter um pouquinho mais. Você deve ter procurado e vai ter repetido, eu acho, provavelmente, entendeu? Então, talvez você colocar no Cielo, são línguas, vamos falar assim, que são... aí se abrange um pouquinho mais, porque só PubMed, talvez é um pouquinho, acho que tem... Às vezes você vai conseguir um pouco mais, só para ter certeza, entendeu? E para complementar essa revisão na questão da publicação, não estou nem falando da tua tese, a tese está perfeita, não estou achando, não é nada disso, mas para publicação, talvez você procurar um pouquinho na Cielo, aí acho que é interessante, viu? Porque pelo menos você pôs em 2 órgãos de busca, né? Assim, amplo. Se você fala assim, olha, eu fiz em todas as línguas, no PubMed é só inglês, né? Então, talvez tenha que procurar na Cielo, talvez, para ter uma coisa um pouquinho mais, né? Tá? Bom, critérios de inclusão, eu acho que está correta, foi o que você fez mesmo. Agora, uma dúvida minha, assim, né, que talvez você possa... assim, estou te falando porque, na verdade, quando eu sou revisor, a gente pensa muito nisso. Eu vi que você tem artigos que são randomizados, né, e você tem artigos que são, na verdade, não aqueles que são não experimentais, né, que são os que são randomizados, mas
para descompressão do saco linfático, você tem muitos randomizados, pelo que eu percebi, né? Randomizados, duplo cego, que eu acho que é interessante, né? Assim, aí, por que vocês elegeram? Porque vocês têm uns 4 artigos, geralmente que a gente vê randomizados, assim, nos artigos de revisão, a gente vê 3 artigos, né? 3 artigos já dá para até fazer, por exemplo, meta-análise, né? E por que vocês decidiram usar também os retrospectivos? Quer dizer, qual foi o problema de você falar, não, eu vou pegar esses daqui que são não experimentais, porque a revisão sistemática ideal é que você só use os randomizados, né? Quer dizer, randomizados, duplo cego, ainda mais para um procedimento. Então, quando eu testo alguma coisa, por exemplo, vou testar se um colírio dá certo ou não. Se esse colírio dá certo ou não, o único jeito de eu falar que deu certo é randomizar, cegar e ter certeza absoluta. Aí eu tenho certeza absoluta, né? Então, essa é a minha dúvida e eu queria saber assim, o que vocês acharam disso daí. Professor, acho que o que pesou mais nessa decisão foi o fato aí desses estudos serem todos de descompressão do saco endolinfático, né? A gente não iria englobar a neurectomia, a gente não iria englobar nenhuma outra técnica. Eu acho que a ideia principal da revisão sistemática é realmente uma comparação entre diferentes técnicas cirúrgicas, que a gente não ia conseguir isso analisando só ensaios clínicos, por se tratar apenas de descompressão, né? E mesmo em descompressão, os ensaios clínicos não foram padronizados. O tempo de segmento foi muito variado e isso muda muito, né? O resultado muda muito, principalmente para a descompressão, a gente vê uma queda da eficácia no segmento, no longo, no curto, no médio e no longo prazo. Então, acho que não daria para a gente fazer essa comparação de uma forma adequada. E alguns estudos também fizeram comparando técnicas diferentes de descompressão, né? Então, por isso a dificuldade maior de se pensar em uma meta-análise. Eu até pensei em fazer uma meta-análise só para descompressão, só que devido a essa falta de padronização ali, talvez se fizer uma adequação metodológica, a gente consiga fazer isso. Eu vou sentar e pensar, mas foi principalmente por isso, para a gente comparar técnicas. Ótimo. Não, tá certo. Isso é uma decisão e, na verdade, está correto. Eu acho que talvez quando você queria mais técnicas e quando você pegou o randomizado, você só viu que tinha descompressão de saco, é uma opção, né? Quando a gente faz também essas revisões, como são 2 revisores, né, a gente usa, porque esse é o principal problema da questão da revisão, né? Por exemplo, assim, você aceita e a outra pessoa que estava lendo não aceita. Isso é um dos problemas que a gente tem quando a gente vai fazer revisão sistemática, né? E a gente tem um índice que chama índice capa, de aceitar ou não aceitar isso, né? Isso é interessante, porque quando você vê que todo foi um capa maior que 80, né? Eu sei, 0,8, por exemplo, eu sei que, na verdade, vocês escolheram os artigos bem semelhantes, né? Que, na verdade, estavam se proposto. Então, eu acho que é interessante, talvez, isso é muito simples de fazer, só ver qual que vocês aceitaram e não aceitaram, né? E colocar esse índice capa, principalmente para publicação. Eu acho que, quando você não tem isso, fica uma coisa que, sinceramente, às vezes vocês escolheram o artigo para saber se talvez a descompressão era melhor que a neurectomia e tiraram os outros artigos, você está entendendo? Assim, então, eu quero dizer, quando você põe esse índice capa, eu sei que é uma coisa meio teórica, né? Assim, não é muito importante, mas esse índice capa é a questão da aceitação do investigador, né? Então, às vezes, olha, eu aceito, você não aceita, eu aceito, você... Eu sei que você colocou o JBI, que é aquele negócio dos viés, né? Olha, eu usei o JBI, mas uma JBI é da análise do que vocês aceitaram, né? Mas o que vocês aceitaram em conjunto, quer dizer, todos os trabalhos que estão aí são aceitados em conjunto. E se vocês não aceitaram, você fala, ó, eu pus o terceiro investigador, que é correto fazer isso. Mas quando você põe, que você fala, olha, aceitamos quase tudo mais ou menos igual, isso valoriza o teu trabalho, né? E muito. Porque eu sei que, na verdade, vocês foram bem seletivos na questão da procura. Isso que causa viés ou não, né? Se você pegar artigos, às vezes, que não está muito ruim, às vezes a revisão sistemática fala, não, essa revisão sistemática não fizeram de acordo com o que eles queriam da cabeça deles, entendeu? Então, assim, aí perde um pouquinho e fica mais uma revisão integrativa e não sistemática, né? Então, acho que talvez pôr esse índice capa, e acho que é interessante, viu, Fernando? Eu acho que vai dar uma publicação melhor. Estou falando mais em publicação, porque no teu trabalho não tem muito erro, não, sinceramente. É mais pensando em publicações mesmo, sabe? Tá? Bom, deixa eu ir para frente, senão eu já estou perdendo tempo aqui, né? Então, ó, você põe aqui que, na verdade, é o JBI, que é essa questão
do risco de viés, que é interessantíssimo isso, e tem que colocar, né, porque esses riscos de viés realmente é grande, né, mas quando a gente faz revisão sistemática é o principal, né, porque você está analisando medidas de outras pessoas, né, só na página 27, Fernando, quando você põe aqui, ó, no segundo parágrafo, quando você põe tabela 2, eu acho que é tabela 6, não está certo? Tabela 6, né? Na página 27. Eu não sei, assim, ó, o quociente da média de episódio de vertigem por mês classifica a melhora da vertigem conforme tabela 6, não tabela 2, a tabela de baixo aqui, né? Tá 6, som. É sim, professor. É sim. Agora que eu fui Acho que é tabela 6, né? Na hora da edição, eu errei. Bom, deixa eu ir mais para baixo aqui. Nos resultados, né, que você pergunta, então, essa é uma dúvida que eu tenho, assim. Eu não sei se você consegue, mas eu acho que, basicamente, o que você tem muito aí bom na tua mão, em tudo que você escreveu, é a descompressão do saco endolinfático, né? Porque eu acho que tem bastante... eu não sei, aí você tem que conversar com o FAES para ver o que vocês acham, mas eu acho que talvez se você separar esse artigo, escrever uma revisão bibliográfica do saco endolinfático, só de saco endolinfático, entendeu? Né? Que você já tem todos os dados, certinho, né? Tudo bem, tudo correto, e fazer uma revisão sistemática de saco endolinfático, talvez vocês tenham mais chance até de publicação do que propriamente até o... Porque eu acho que você tem bastante coisa de saco endolinfático aí, né? E você fez uma revisão ampla, né? Então, as perguntas nas revisões, quanto mais objetiva ela é, mais ela responde exato o que você quer. Então, como você tem, ó, você tem vários estudos falando do saco endolinfático, comparações, né? Agora, e você tem até os randomizados. Então, se você falar assim, ó, só estou usando randomizado aqui, os 4 que sejam, esses 4 randomizados que vocês têm, eu acho que é bem interessante. Isso já é uma publicação, entendeu? Porque você pega uma revisão sistemática que é ampla e que você tenha só usando o saco endolinfático, né? Porque os outros você tem muito pouca coisa. Né? Na neurectomia também você tem bastante. Então, eu dividiria em 2, neurectomia e saco endolinfático, entendeu? Porque a pergunta a pergunta ela tem que ser muito objetiva quando você quer fazer uma revisão, sabe? Porque às vezes a gente fica em dúvida. Putz, mas aí o que foi melhor, né? Saco endolinfático ou neurectomia? Né? Fica um pouquinho em dúvida. Eu sei que a neurectomia é melhor, não tem nem dúvida. Dá para ver pelas tuas coisas. Mas assim, o saco endolinfático também é muito bom, né? E você tem muita coisa aí para falar. Então, talvez separar em 2 artigos é bem... Porque aí você fala, ó, o saco endolinfático é uma cirurgia muito boa para e aí no outro artigo, a neurectomia é um bom artigo, né? Porque os outros praticamente não se faz muito, né? Que labirinectomia tem, eu sei que tem. Eu já fiz uma labirinectomia no paciente já. Então, assim, dá para ser feito, não é bem isso, tá? Esse diagrama aqui está muito bem feito, viu? Existe um erro de português aqui, mas depois eu te passo, tá? Agora, a descompressão do saco linfático, na página 31, Fernando. Acho que está errado aqui, ó, que você pôs aqui no terceiro parágrafo, 8 artigos analisaram o controle da vertigem após 24 meses, certo? Não é semanas. É meses. Eu vi isso aí depois, só depois que eu enviei, professor. Não, tudo bem, é só para não ter problema, porque isso aí é importante, né? Porque é tempo, né? Então, só para ter uma noção, né? A tabela eu gostei bastante, você fez um resumo muito bom da tabela, de todos os artigos que você fez, então eu achei bem interessante, eu acho que é bem melhor mesmo, quando você põe essas tabelas, que a gente consegue ver mais ou menos, assim, ter uma certa noção do que é, do que não é. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho interesse, como você já estudou muito isso, eu queria saber. Nós temos 2 artigos aí que, na verdade, comparam descompressão do saco linfático, o tubo de eração, né? Descompressão do saco linfático e mastoidectomia, né? Então, seriam 2 artigos que fazem uma confusão, quer dizer, eu chamo de artigos confusionais, porque praticamente eles dão a mesma coisa, né? O que você até comentou na discussão. Então, por que você acha que deu isso? Quer dizer, eu vou te falar primeiro assim, qual a minha experiência disso, porque
acho que eu e Faís nós somos mais velhos que você, então ficou muito tempo falando de colocar tubo de eração em doença Meniere, que fala, põe tubo de eração, que tá melhorando, porque por causa desse artigo, de um artigo aí que você tem. E outro, é quando eu estava em Portman, eu fiquei um tempo no Portman, e o Portman ele falava, eu lembro certinho disso, ele comentava, falou, seguinte, não precisa, porque ele descomprimia muito, mas muito mesmo, assim, chegava o paciente lá, ia para descompressão, porque ele tinha muita, assim, fazia bastante, assim, né? E aí ele falou assim, mas isso aqui se fizer uma mastoidectomia só, também resolve, não precisa fazer, que é exatamente esse artigo que ele comentou, porque na verdade é um artigo que quando eu estava lá, estava saindo, entendeu? O que você acha disso? Como você explica isso, essas semelhanças aí? Talvez a discussão, você tem que comentar mais isso, falar, olha, tá, tudo bem, deu isso, mas eu acho que... Os dois artigos aí foram do mesmo autor principal, né? Tanto esse do tubo de ventilação quanto da mastoidectomia simples, e os dois considerou, nos dois estudos, timpanotomia com tubo de ventilação e mastoidectomia simples, ele considerou como um placebo, né? Ele fez o estudo avaliando como placebo. Então, o que ele concluiu é que não teve diferença, né, entre a descompressão e essas duas medidas, né? Talvez por um efeito de tratamento ali, ou talvez por um viés do pesquisador de não ter feito cegamento, a maioria dos estudos retrospectivos obtenham um resultado melhor para a descompressão, né? Então, esses dois artigos aí questionam, né, colocam uma pulga atrás da orelha na eficácia da descompressão do saco endolinfático, né? Então, por esses artigos aí, a descompressão não tem resultados melhores do que o placebo. E o que chama a atenção é que foram os dois únicos estudos aí que, pelo menos em parte do estudo, teve cegamento do autor, né? Então, essa eu coloco na discussão lá, que será que esses resultados são tão bons porque não está sendo feito cegamento adequado? Então, isso é algo que realmente ficou desse artigo, né? Fica esse questionamento. E, sinceramente, mesmo estudando, né, todos esses artigos, eu não consigo ainda fechar com certeza a descompressão é melhor do que o placebo, pelos estudos aqui, considerando que a maioria foi retrospectiva, a maioria quase experimentais, principalmente os que tiveram bons resultados, eu ainda não consigo, eu não Tá juraria ótimo. que é melhor do que o placebo, não, professor. E, Tá ótimo. e são técnicas ali com uma base fisiopatológica muito diferente, né? Então é difícil aí acreditar na timpanotomia para tratamento do Meniere mesmo, né? Pelo menos na minha percepção como clínico e depois da revisão. Perfeito. Sabe o que eu acho? Eu acho que daí está um problema na seleção do paciente, entendeu? Que o problema é, se eu seleciono qualquer paciente, às vezes o paciente melhora. É isso que eu estou falando. Por isso que, quando a tontura é incapacitante, a gente tem que saber quando a tontura é incapacitante mesmo. Porque às vezes vai melhorar espontaneamente. Porque no Meniere, às vezes, melhora espontaneamente, naqueles casos que vão melhorando. Tanto que você comenta isso no seu trabalho, né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar um pouquinho também, viu? Quando a gente analisa esses trabalhos. Mas você fez certo, então você pôs qual o teu critério. Então, não estou invalidando nem nada, mas eu estou te falando o seguinte, olha, talvez você possa explicar, porque na discussão você pode explicar, né? É a tua chance de explicar, né? Eu falo assim, olha, às vezes a tontura incapacitante que eles consideraram não é uma tontura incapacitante verdadeira, né? Assim, entre aspas, assim, não sei, mas é um jeito de você pensar, porque às vezes a tontura melhora espontaneamente, por isso que às vezes vai melhorar com tubo de eração, né? Às vezes uma parte emocional melhora, você colocou. O que eu quero dizer é o seguinte, a discussão é um jeito de você mostrar porque tem algumas, assim, umas controvérsias, entendeu? Nas visões temáticas. Por que está tendo isso? Mas às vezes foi uma coisa que ele não considerou. Então, é um dos problemas que a gente tem. E o viés, às vezes, você tem que colocar na discussão, né? Esse foi um viés que talvez pode ter sido causado por às vezes, na seleção do paciente, entendeu? Bom, você trabalha com a gente bastante tempo lá no HC. Você pode ver, se você pegar, trabalhou bastante gente, nos anos que você trabalhou, você viu muito paciente incapacitante de tontura, praticamente uns 3, em 4, 5 anos. Você viu que ele tem um N super grande, então é uma coisa bem complicada. Eu vou te falar assim, não é uma coisa... Claro que tem, não estou falando que não tem, né? Mas não é um N pavoroso, é que talvez Meniere, você mesmo comenta na sua discussão, falou, Meniere, às vezes a pessoa colocou muito cedo,
entendeu? Ah, falhou um tratamento conservador, já é falha. Ah, usei uma vez beta-sec, não melhorou, ótimo, eu já vou para descompressão, entendeu? Então, talvez isso é uma das vertentes que às vezes tem essas dúvidas, sabe? Né? Então, sinceramente, e às vezes é uma limitação do teu trabalho, assim não do seu trabalho, mas numa análise de todo o trabalho que for fazer, porque é uma escolha, né? Mas não invalida nada do teu trabalho, porque você põe exatamente o que você pegou, tá certo? Então tá perfeito, eu acho que não tem muita coisa que comentar aí, tá? Ó, eu vou te acabar aqui, porque já estou passando a minha hora, né? Na conclusão, eu achei que está bem tranquilo, acho que você fez certinho, eu só ia mudar essa questão da segurança, né? Então, de novo, eu acho que na conclusão você não pode falar que foi seguro, e sim que você conservou a audição, né? Então, a hora que você faz segurança é muito mais amplo, então, eu acho que põe conservação auditiva, foi boa, em torno, nem precisa pôr em torno, mas assim, nos trabalhos vistos, a conservação auditiva foi muito boa, tanto na descompressão como do saco. Agora, a última pergunta para você. De tudo que você leu, se você pegar uma doença, tontura incapacitante verdadeira, for, sei lá, uma pessoa que você estima muito, um paciente que você estima muito, que técnica que você utilizaria na questão você que estudou bastante isso, e você falou, eu estou com um paciente tá incapacitante, não está saindo da cama, eu usaria uma descompressão de saco linfático, uma meningelectomia, uma labirintectomia, imagina que ele tem audição ainda, o que você faria? Professor, se for na mão de um ótimo cirurgião, a gente tem alguns aqui, alguns bem perto, inclusive, eu acho que eu escolheria a neurectomia vestibular. Né? Realmente incapacitante, eu acho que eu partiria para a neurectomia vestibular, que eu sei que depois vai ser compensado essa ausência de resposta, e realmente é algo que vai ser curado. Né? Eu acho que é em mãos de ótimos cirurgiões, eu acho que eu não tenho dúvidas. Complicações são, apesar de ser uma neurocirurgia, as complicações, quando bem feitas, são controláveis, né? Não são tão frequentes. E acho que é isso. Concordo com você. Eu acho que a descompressão de saco, ele não dá às vezes a efetividade é boa no começo, mas depois ela perde, entendeu? A maioria dos pacientes que eu fiz descompressão foi mais ou menos isso. Na verdade, ela fica boa 1, 2 anos, sei lá, depois vai perdendo, e aí vai para a neurectomia. Bom, muito obrigado, viu, Fernando? Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu achei bem interessante. Eu acho que você tem um ótimo orientador aí, que é o Faez. Então, assim, é extremamente importante esses trabalhos, principalmente para nós aqui que estamos aí na lida, né, do paciente, saber mais ou menos o que fazer e como fazer, tá? Então, excelente. Muito obrigado. Desculpa aí meu tempo que passou um pouquinho, mas... Obrigado, professor. Muito bom te ouvir. Professor Eduardo Tanaka, muito obrigado por todas as considerações. Agradeço de verdade por todas as críticas, todas as considerações. Você vê claramente que o professor Eduardo estudou direitinho a tese e eu te agradeço o cuidado, tá? Isso, fico muito feliz e eu espero que você esteja preparado para estar sempre participando do nosso, como banca das nossas defesas de tese aqui da Universidade de Brasília, viu, Tanaka? Com certeza. Muito obrigado você. Você também aqui vai começar a participar aqui bastante, que eu vou ter uns 2 doutorados aí, já está na minha lista aqui. Muito obrigado, viu, Faez? Eu que agradeço. Ótima tese, viu? É muito bom quando a gente participa de uma tese boa, assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, neste momento, queria convidar a professora Isabela. A professora Isabela é professora de fonoaudiologia da Universidade de Brasília. Eu quero te deixar à vontade, Isa, para fazer todas as considerações, tá? Fique à vontade. Bom dia. Então, tá todo mundo me ouvindo? Perfeitamente, Isa. Estamos te ouvindo Eu perfeitamente. ia estar lá no presencial, mas surgiu um compromisso aqui na Ceilândia, eu não consegui estar presencial com vocês, mas queria parabenizar, primeiro agradecer, né, a possibilidade de estar aqui na banca, e parabenizar pela escolha do tema, tanto o orientador quanto o Fernando, né?
Eu acho que é um tema, como bem colocado pelo professor Eduardo, né? Um tema controverso, é um tema que ainda traz bastante pontos para discutir. Eu acho que, por conta disso, vale a pena fazer a revisão sistemática, né? Então, foi uma feliz escolha aí do tema. E aí eu fiz aqui alguns comentários, Fernando, mais no sentido mesmo, como o professor Eduardo colocou, o seu trabalho está bom, né? Em termos de mestrado, em termos de dissertação e tal. Ele já foi para publicação, Fernando? Eu tentei procurar, mas eu acho que ele ainda não saiu, né? Não, professor, eu submeti ele na Frontiers, que é uma revista, mas ainda não tive resposta. Eu submeti agora recente. Uhum. Eu tinha pensado, assim como o professor Eduardo, de colocar algumas coisas para você na tentativa de melhorar mesmo uma possibilidade de publicação, né? Então, eu vou focar mais, até porque eu não sou cirurgiã, né? Então, eu não consigo pontuar tantas coisas técnicas mesmo como o professor Eduardo, mas do ponto de vista metodológico, eu tenho algumas experiências em revisão sistemática e eu acho que eu tenho algumas coisas que eu poderia te ajudar de alguma forma, tá? Então, por exemplo, eu estava observando o seu trabalho como um todo. No próprio JBI tem um questionário lá, né, um formulário para você fazer a avaliação do nível de evidência. Não sei se você chegou a ver esse material. Tem o de risco de viés e tem o de nível de evidência. Eu acho que esse nível de evidência ele é interessante do ponto de vista de qualificar o resultado que você encontrou. Então, além de qualificar metodologicamente pelo risco de viés, como que foi feito esse trabalho, se teve grupo controle, se não teve, se teve, enfim, todos aqueles itens que são questionados, né? O nível de evidência vai levar em conta também o N de pacientes, o tempo de cobertura desses pacientes, né? Se foi um exame feito, né, um instrumento padrão ouro ou não, outro tipo de instrumento, enfim, ele vai detalhar algumas coisas relacionadas mesmo a será que aquele resultado que foi positivo de um determinado tipo de cirurgia é realmente com um nível de evidência que eu posso fazer uma generalização, ou será que não, que é um nível de evidência um pouco menos robusto e que eu não generalizo, eu deixo só focado naquela amostra daquele trabalho. Então, isso eu acho que pode ajudar a qualificar os seus vários, principalmente porque você tem muitos estudos, então, os tipos os desenhos de estudo são um pouquinho diferentes, então, dessa forma, você consegue fazer uma abordagem para ficar mais claro qual é o trabalho que efetivamente teve um resultado poderoso, positivo ou negativo, mas poderoso, ou não tão generalizável assim, né? Então, a gente já num número, é uma letra e um número, se não me engano, você já tem mais ou menos um desenho disso. Eu acho que seria bastante interessante para acrescentar na tabela descritiva sua, né? Uma última coluna como nível de evidência, alguma coisa assim, tá? E aí, no resumo, voltando para o trabalho, no resumo, eu achei que ficou faltando os dados referentes a risco de viés, aos tipos de estudo e aos níveis de evidência, que se você for usar o nível de evidência, né? Mesmo que seja uma frase só da maioria dos artigos, né? Então, tantos por cento tiveram risco de baixo a moderado, risco de viés de baixo a moderado. Tivemos tantos por cento de estudos pseudo-randomizados e estudos randomizados. Enfim, só para dar uma clareza dessa qualidade dos estudos que foram incluídos no seu trabalho, tá? Que no resumo não tem, você já vai direto para os dados quantitativos, né? Dos achados,
e dos artigos em si, e depois sobre a determinação de qual tipo de cirurgia, né? É basicamente isso que tem nos seus resultados do resumo. Então, acho que valeria a pena você esmiuçar um pouquinho mais a qualidade desses trabalhos em termos de viés e desenhos metodológicos. Eu sei que o resumo também é bem enxuto, né? Mas eu acho que é importante. E aí, as observações que eu tenho com relação à sua metodologia, Fernando, eu acho que ela está bem descrita. A introdução está ótima, está sucinta. Foram 3 páginas que você fez bem o levantamento, né, do problema da pesquisa, o objetivo também está bom. E aí vem os métodos, eu acho que vale a pena realmente você mudar o comparativo aí, porque, na verdade, você não comparou os métodos de tratamento conservador, você foi focado para os métodos cirúrgicos, né? Então, as diferenças que você fez, que você pontuou, são relacionadas ao método cirúrgico, então, acho que a comparação vai ser mesmo qual foi o método escolhido, né? Acho que vale a pena também acrescentar bases de dados, né? Você usou só o PubMed. Em geral, quando a gente trabalha com revisão sistemática, eles falam normalmente de 3 a 5 bases de dados, né? Você, por exemplo, a Cochrane, que poderia ter alguns estudos interessantes para você, são desenhos longitudinais normalmente, né, de intervenção. Então, a Cochrane, ela tem uma base de dados separada da PubMed, né? O professor Eduardo levantou o Cielo, né, que no caso eu acho que a Lilacs, ela abarca o Cielo e outras bibliotecas da América Latina, né? Então entrariam aqui alguns estudos nacionais e talvez os estudos da América Latina em espanhol, talvez, que poderiam estar incluídos também, que às vezes não aparece no PubMed, né? Então, acho que valeria a pena isso. E a literatura cinzenta, você fez aonde? O levantamento? Professor, eu pesquisei principalmente baseado nas referências dos artigos que a gente pegou, mas foi Google Acadêmico, onde eu consegui obter esses artigos dessas referências, né? Artigos Tá, principais. eu acho que vale a pena descrever aqui o Google Acadêmico, então, que é uma base de dados da literatura cinzenta, e aí você pontuar também como que você fez a seleção dos artigos, porque como o Google Acadêmico normalmente vem 400 páginas de resultado, né? Você provavelmente não pegou todas, então qual foi o critério que você usou para, né, pegou as primeiras 200, as primeiras 100, enfim, como é que foi que você incluiu, né, na sua primeira fase, quais os artigos que você leu o resumo, né, o título e o resumo na primeira fase do estudo. Acho que vale a pena colocar aqui também. Critérios de inclusão, exclusão, ok. E aí, na página 18... Tá fazendo? Oi? Desculpa. Na página 18, eu observei que no item 3.4, você fez a síntese qualitativa e você descreveu nesse tópico toda a análise do viés, né? Risco de viés. E eu acho que esse tópico deveria se chamar análise do risco de viés. Porque a síntese qualitativa, eu acho que eu acredito mais que seja, pela palavra síntese, né? Aquela tabela que você fez em seus resultados, com todos os dados sintetizados de cada artigo que você leu, né? E aí a gente consegue ter um apanhado geral sem ler o artigo, que eu acho que é aí que está a grande vantagem da revisão sistemática, né? Para um pesquisador, para um clínico que está querendo estudar um pouco sobre o assunto, pega uma tabela daquela, em vez de ler cada artigo, já tem ali um resumo
com todos os dados importantes de cada artigo, que ficou muito bom, por sinal, mas eu acho que faltou a descrição de quais dados você levantou, quais dados você pontuou, enfim, o que que você, como que você construiu aquela tabela. Aí sim eu acho que é a síntese qualitativa, tá? E aí você põe esse texto aqui como um outro tópico, análise do risco de viés, que é uma coisa, e a síntese qualitativa outra. Tá? É uma sugestão, porque eu senti falta de você pontuar para a gente o que que você iria apresentar no resultado, o que que você, quando você pegou um artigo na íntegra, o que que foi que você foi recortando desse artigo para o seu trabalho, né? E aí, você colocou aqui as tabelas com relação à apresentação dos instrumentos que você usou para fazer essa análise do risco de viés, isso também é metodologia, mas, de repente, na figura 1 da página 20, a página 20 e a página 21, eu considero que sejam resultados, que é a própria análise do risco de viés, o resultado das análises do risco de viés, né, do seu trabalho. E isso já faz parte do seu resultado. Inclusive, na sua apresentação oral, você colocou claramente nos resultados. Oi, professora. Depois eu mesmo percebi isso, eu falei, ixi, foi tarde. Mas obrigado. Que aí ficou um pouco confuso. Depois você continua com método, né? Na página 27, que são os tipos de medida, que foi como que você classificou a questão da vertigem, né? A manutenção da vertigem, a manutenção da perda auditiva, enfim, como é que você fez essa análise da eficácia. Então, ainda é método, né? E aí, no meio disso, tem lá as tabelas do risco de viés. E essas tabelas individuais, Fernando, como sugestão também, normalmente a gente tem um limite muito grande na publicação, na quantidade de tabelas e figuras, né? Então, eu sugiro que você coloque essas tabelas do risco de viés estudo por estudo como um apêndice, para que as pessoas que queiram ver os detalhes dessa análise possam buscar de alguma forma, mas não dentro do artigo, né, que eles ficam fora na hora da publicação, porque os dados resumidos, né, de qual foi a porcentagem de cada estudo em termos de risco de viés já está apresentado na figura 1, né? Na figura 1 e 2. Então, esses detalhamentos eu acho que poderiam ir para um apêndice, que aí, se o leitor quiser, você pode acessar, ele pode acessar depois, tá? Acho que é uma sugestão para garantir a publicação do seu trabalho sem a limitação do número de tabelas mesmo, porque é uma tabela bem grande, né? Você ocupou aqui, foram 4 tabelas. 2, 3, 4, 5 páginas, né? Então, eu acho que, como um resumo de tudo isso já foi apresentado na figura, eu acho que pode ser extraído do corpo do trabalho mesmo. Ok. Tá? Na primeira página dos resultados, Fernando, eu observei aqui, logo depois, no final do primeiro parágrafo, o diagrama de fluxo é mostrado na figura 2, e na verdade, a figura 3, só um detalhe também de marcação. O professor Eduardo levantou outra questão da tabela, né? Também. E o último ponto que eu queria colocar, que são os resultados, eu sugeriria que viesse o risco de viesse aqui, logo depois desse fluxograma. Okay. Né? Então, você apresenta todos os estudos que você conseguiu, né, pela busca, depois quantos foram extraídos por conta dos critérios de exclusão, e depois quantos que ficaram,
e aí você efetivamente apresenta os resultados dos riscos de viés desses 57 que foram incluídos. Aí eu acho que aqui ficaria bom. E aí, logo depois, você entraria realmente para a análise dos métodos cirúrgicos que você fez o levantamento, né? Que eu não vou entrar no mérito, gente, de jeito nenhum, porque eu acho que o professor Eduardo já cobriu essa parte técnica cirúrgica super bem, né? Eu acho que a minha contribuição, eu li o trabalho como um todo, eu achei claro, mas eu não tenho possibilidade de ficar opinando sobre técnica, enfim, não é da minha alçada, né? Mas eu achei assim, para o que se destina uma revisão sistemática, Fernando, por isso que eu parabenizo pela escolha do tema, foi um trabalho árduo, por conta de serem trabalhos que têm uma divergência grande, né? Uma diversificação grande, que eu acho que você pode facilitar o agrupamento dessas divergências pelo nível de evidência. Pense nisso. Depois você dá uma olhadinha lá no JBI. Não sei se você chegou a ter contato com esse material. Não, eu não É um formulário que aparece lá também, mais ou menos no mesmo esquema do risco de viés. Você vai respondendo as perguntas e chega à conclusão do nível de evidência, que eu acho que é uma coisa que pode agrupar melhor assim, os trabalhos com um número maior de pacientes, um número maior um tempo maior de acompanhamento, se é randomizado, se não é randomizado, então isso vai te dar um nível de evidência, ou seja, aquele trabalho é generalizável ou não, é um trabalho que tem achados específicos daquela amostra, ou pode ser um trabalho levado para um aspecto mais populacional. Então, eu acho que aí você conseguiria meio que destrinchar um pouco melhor essas diferenças, separar um pouco o joio do trigo e melhorar a separação, além da separação que você fez pelo tipo de cirurgia, né? Mas no detalhamento qualitativo mesmo dos resultados de cada trabalho. Tá? Uma coisa que eu queria só pontuar, na conclusão, Fernando, para finalizar, você colocou que o presente estudo indicou a cirurgia tal e tal, como mais ou menos, e aí eu acho um pouco impreciso dizer que foi esse estudo que fez isso, né? Porque, na verdade, você não fez nenhum procedimento cirúrgico, né? Então, eu acho que vale a pena você pontuar que foram as evidências que você levantou, a partir dos estudos que você levantou, que você chegou a essa conclusão de uma forma geral, porque senão fica parecendo que você, na sua prática, né, dos seus procedimentos, chegou à conclusão do que é eficaz ou não, né, em termos de comparação de técnica cirúrgica, tá? Então, acho que é só na primeira frase mesmo, logo na entrada da frase, você pontuar que é a revisão a partir das evidências que você levantou, que chegou a essa conclusão, tá? Só Excelente. um pontinho. Mas parabéns pelo trabalho, é um trabalho árduo, né? Revisão sistemática O pessoal às vezes fala assim, eu não vou pegar paciente, não, porque paciente a gente fica na mão de paciente falta, né? Ainda mais num estudo, né, prospectivo, que você quer fazer um acompanhamento disso, aí o paciente falta exatamente na época que você deveria fazer a comparação. Enfim, é muito difícil, realmente fazer pesquisa clínica é muito difícil. Mas fazer revisão sistemática eu não considero menos difícil, é bem trabalhoso também, né? É claro que depende menos dos outros, depende mais de você, mas não é fácil. Parabéns. Professora, obrigado. Muito obrigado mesmo. Professora Isabela, sempre super sistemática, rigorosa, excelente como sempre. Obrigada. Eu achei legal porque o
professor Eduardo Tanaka teve a oportunidade de avaliar com muito cuidado as técnicas cirúrgicas e tanto ele quanto eu, quando a gente decidiu, o Fernando se interessou em avaliar essa revisão sistemática de técnicas cirúrgicas para tratamento do controle da vertigem na síndrome de Meniere. Então, assim, é uma coisa que tenho certeza que você também, né, Tanaka, assim, se interessou, porque isso é extremamente polêmico, extremamente curioso para mim. Então, assim, eu estava super interessado. Aliás, então, assim, é porque isso na nossa prática clínica, não é, Tanaka? Você vê o paciente com síndrome de Meniere, você quer fazer algo, e aí você pensa, na hora você pensa, é uma decisão polêmica, porque ainda não há consenso, e aí quando não há consenso, a gente busca a resposta da meta-análise e da revisão sistemática. Então, foi super legal. E a Isabela, ela é uma profunda conhecedora da eletrofisiologia vestibular. Então, assim, ela conhece muito. Isabela, conheço ela já... A gente está ficando velho, né, Isabela? Há décadas. E ela sempre se interessou muito. Eu lembro que eu salvava o contato da Isa comigo, assim, Isabela do Veng e do Bera. Botava assim, Veng traço Bera, porque eu discuti os casos da UNB com ela e assim, foi muito bom, tá? Um membro da banca, um cirurgião experiente, um excelente cirurgião, poder passar para a gente a impressão dele sobre os aspectos das técnicas cirúrgicas, né? E super, uma visão super atual. E agora ouvi também a Isabela falando sobre a parte auditiva e vestibular. Então, eu queria convidar agora o nosso outro membro da banca, professora doutora Larissa Vilela. Professora Larissa Vilela é nossa caçulinha, ela é nossa membro suplente. Se ela estiver conosco, eu queria ouvir também as impressões dela. Só um minutinho, doutor. Ela estava aqui na sala e caiu. Vou ligar para ela para chamá-la de volta para... Quer que eu ligue para ela? Não, está tudo bem. Ela é nossa membro suplente. Se ela estivesse conosco, eu queria muito ouvir as considerações dela também. Deixa eu só verificar aqui, ó, se caso agora ela teve que sair. Então, a gente vai seguir adiante. Nesse momento, eu vou pedir para o doutor Fernando, aqui os nossos, quem está presente aqui conosco, para que se ausentem durante nos deem 10 minutos, tá? Quem está participando, o Laura, a gente vai precisar que você desconecte todos os outros participantes da nossa videoconferência e que deixe apenas você, que é a anfitriã, professora Isabela, professor Eduardo Tanaka, e caso a professora Larissa Vilela queira participar, ela também deve participar, mas apenas os membros da banca, desconecte todos os outros, que agora a gente vai tomar a decisão em relação ao julgamento. A doutora Isabel, a doutora Larissa está entrando novamente. Ela caiu e está voltando. Tá, depois eu quero que ela participe aqui conosco do julgamento e depois ela vai ter a oportunidade de falar as considerações dela também. Ok, doutor Faria. E o restante, por favor, desconectar todos. Eu não podemos ter nenhum outro... Ó, a aluna Jaqueline Santana, preciso que ela seja desconectada. Ela não pode participar da decisão da banca. Eu vou desligar aqui, peraí. Larissa, bom dia, Larissa. A doutora Larissa. Tá. Então, pronto. Agora estamos apenas os componentes da banca.
Eu queria começar pelo Eduardo Tanaka, a gente segue a ordem, né? Eu quero ouvir de vocês. Aqui na Universidade de Brasília, a gente tem a opção de aprovar a dissertação como está, e eu sei que a gente tem inúmeras solicitações de correções. Acreditar no aluno que ele vai fazer todas as correções antes de depositar a tese e antes de submeter o artigo, essa é a primeira opção, ou seja, aprovação. Seja bem-vinda, Larissa. Bom dia, minha internet está instável. Teve uma hora que eu quase desisti de ficar, mas eu assisti. Eu gostaria de agradecer, de parabenizar Caiu de novo. pelos todos os comentários. Oi, Larissa, a internet tá oscilando. Eu que agradeço você ter aceito participar da banca do Fernando. E daqui a pouquinho, se você conseguir manter a internet e tiver a disponibilidade, depois da gente fazer esse julgamento, também queria ouvir as suas considerações sobre a tese. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Então, assim, aqui na Universidade de Brasília, a gente tem a opção de aprovação e temos uma opção em que que é considerado, Isabela, me lembra aí, é aprovação com restrições. Aí, quando aprova com restrições, o aluno ele tem que marcar uma nova defesa de tese e apresentar as alterações e correções para a banca novamente. Então, marcar uma nova data. E tem a opção de reprovação. Eu quero deixar vocês à vontade para decidir pela aprovação com restrições ou a reprovação. Como o professor Eduardo Tanaka falou, eu vou dar meu testemunho aqui do Fernando. Ele é um excelente colega, um excelente companheiro, e o que a gente solicitar para ele, eu sei, eu conheço ele, ele vai fazer as correções. Então, assim, caso vocês concordem, a gente pode entregar essa tarefa para ele se compromete a fazer as correções e enviar a tese, de acordo com as normas da ABNT, de novo para vocês já corrigida, e também essas correções a gente vai tomar em consideração para a submissão do artigo científico. Tá? Então, quero ouvir de vocês. Professor Tanaka, fica à vontade. Em seguida, professora Isabela, professora Larissa. Bom, está mais que aprovado, eu acho que não tem nem dúvida. Para mim, está bem aprovado. Eu acho que o que eu comentei são só comentários, assim, que, na verdade, é para, digamos, para publicação. Porque a tese em si, viu, Faísca, para mim, é o tanto que que ele sabe do tema, o tanto que ele se aprofundou no tema e o tanto que é importante na questão da realização da tese em si, né? Agora, os comentários foi mais para publicação, e acho que é importante esses comentários, mas... Os comentários foram muito importantes e deverão ser atualizados tanto para a tese quanto para o manuscrito. Eu achei que é muito legal mesmo. E, aliás, eu vou... Desculpa interromper antes de você dar a sua decisão final. Eu concordo que você deu uma ideia muito, muito boa. Talvez a gente poder fragmentar a revisão sistemática, porque ficou muito bem consolidada para a neurectomia e para a descompressão do saco endolinfático. Então, talvez... Eu não gosto de Salem Sainz. Quem falou nisso, acho que era o Campos da Paz, que era o diretor da rede Sara Kubitschek. Ele falava isso. Tem muito pesquisador que desenvolve uma pesquisa e pica ela em várias para poder publicar muito. Eu não gosto disso, não. Gosto de juntar tudo e fazer uma excelente publicação. Mas eu concordo com você, Tanaka. Acho que cabe, talvez, fazer até desmembrar e fazer duas excelentes revisões temáticas. Uma só sobre descompressão de saco endolinfático e outra só sobre a neurectomia vestibular. Eu achei uma sugestão top, brilhante.
Talvez as perguntas nessas revisões, quanto menor for, melhor é a revisão, né? Teoricamente, mais desfecho você tem, melhor você consegue dar certeza, não certeza, mas mais evidências científicas ou mais evidências, vamos falar assim, melhor evidência clínica, vamos falar, né? Bom, olha, para mim está aprovado, viu? Sinceramente, eu gostei muito e parabéns, Faes, pelo ótimo trabalho. Eu vou só fazer um comentário aqui da Isabela. Isabela, a gente fala muito de cirurgia, mas você que salva a gente. Quando a gente não sabe, a gente manda para os exames para a Isabela e ela fala assim, Isabela, se vira, quero um diagnóstico. É assim que eu faço para a minha otoneuro aqui. Eu falo assim, eu preciso de diagnóstico, estou mandando exame para você, estou sabendo o que é. Você faz o exame. Mas a gente brinca isso, mas realmente é um tema muito espinhoso, né? Então, assim, olha, sinceramente, parabéns aí pela equipe que você tem, viu? Eu já fui aí agora recente, então, assim, você faz um trabalho maravilhoso aí em Brasília, e agora com esse grupo que você está aí, a tendência é que só tenha um avião turbo subindo. Parabéns. E aprovadíssimo, tá? Tá ok. Que bom. Professora Isabela. Eu também considero que está aprovada a tese. Essas observações que eu fiz também são mais no sentido de organizar, inclusive ele na hora de fazer a aula dele, ele percebeu algumas coisas que eu falei, né, da colocação lá da ordem dos gráficos, mas é isso, o trabalho está feito, está pronto, é isso, aprovado. E ele é um excelente aluno, viu? Eu tenho alunos de mestrado que, e aqui a Isabela sabe, eu não deixo o aluno defender sem ter publicado. Mas o Fernando é o Fernando é muito dedicado, muito esforçado. Ele já escreveu 2 capítulos de livro comigo. Ele é muito um excelente aluno de mestrado. Então, esse artigo inclusive, ele já está submetido, mas assim, como acabou de ser submetido, então volta para correções, aí a gente aproveita e faz as correções que foram solicitadas. Então, assim, ou seja, a tese dele vai ser bem publicada, podem acreditar. E é isso. Agora eu quero ouvir a Larissa. Bom, perfeito. Eu concordo com os outros professores da banca. O Fernando realmente é uma pessoa brilhante, tanto como médico quanto como pesquisador, né? A gente vê a dedicação dele. Então, da minha parte, está aprovado também. Eu vou deixar tudo anotado para ele, as observações, para não ser repetitiva aqui e gastar o tempo de vocês. Eu queria parabenizar pelas considerações do professor Tanaka e da professora Isabela, foram muito boas, excepcionais. E da minha parte, ele está aprovadíssimo também. Excelente. Então, eu vou convidar eles de volta aqui para o auditório e a gente vai fazer a formalização da... Eu vou pedir desculpa para vocês, que eu vim para Ceilândia por conta de uma reunião e a reunião já começou. E aí eu vou ter que ir lá, tá bom? Bom, a gente tem Obrigada, tudo desculpa aí pelo transtorno. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Laura, pode abrir para todos, pode convidar todos de volta para a sala, viu, Laura? Combinado, agora mesmo. Bem, bom dia a todos. Novamente, para fins de gravação oficial do evento, hoje, 27 de setembro de 2022, aqui no Auditório 2 da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, realizando dissertação de mestrado do aluno Fernando Massa Correia, com a presença da banca professor doutor Eduardo Tanaka Massuda, professora doutora Isabela Monteiro Silva e professora doutora Larissa Vilela. Temos, então, a divulgação da decisão que a banca tomou
pela aprovação do aluno Dr. Fernando Massa, mestre Fernando Massa Correia. Então, meus parabéns, Fernando. Eu quero te chamar aqui para você fazer um agradecimento para a banca e eu quero que você assuma aqui o compromisso com a banca de considerando todas as sugestões, fazer a atualização da tese e o envio para todos os componentes da banca com a tese atualizada com as sugestões. E, mais uma vez, meus parabéns. Eu antes de te passar a palavra, então, eu quero te parabenizar, dizer para você que você merece, você é uma excelente pessoa, um excelente médico, um excelente especialista e agora um excelente mestre pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Deus te abençoe, que te dê muito sucesso, que esse seja apenas um primeiro dos grandes passos da sua vida acadêmica. E senta aqui e agradece a banca. A professora doutora Isabela Monteiro Silva, ela teve que se ausentar agora, depois que tomou a sua decisão, mas ela te mandou os parabéns, tá? Senta aqui. E mais uma vez, muito obrigado, professor Eduardo Tanaka. Professora Larissa, muito obrigado por vocês estarem conosco nesse momento tão especial. Olá, professor Tanaka, doutora Larissa, professor Paes. Um momento bem importante, assim, até estou um pouquinho emocionado aqui de ver o professor Tanaka, de escutar o Paes. Apesar de um momento difícil aqui esses últimos anos, né? Excesso de trabalho, sobreposto ao que o senhor falou, é difícil conciliar a vida de estudo, a vida de produção com o trabalho, né, professor Tanaka? Mas, na medida do possível, eu tentei levar tudo de uma forma tranquila. É muito bom ver o rosto aqui do professor Tanaka, em especial, uma pessoa que me acolheu lá desde o início, lá na faculdade. Eu até falo para eles, é um pai em Ribeirão Preto para mim, uma pessoa muito querida, né? Escutar o senhor, ver o senhor é muito bom, né? Queria agradecer a presença da doutora Larissa, da professora Isabela, uma simpatia, são pessoas, professor Tanaka, extremamente simpáticas, assim, muito acolhedora, né? E agradecer em especial aqui ao professor Faiez, né? Um cara sensacional, profissional, uma pessoa muito boa, uma pessoa que me acolheu aqui de braços abertos, qualquer coisa eu ligo para ele, é uma pessoa que eu tenho total confiança, é um amigo, um orientador, um professor, um cara que eu admiro muito, e que eu tive o prazer aí de tê-lo como orientador. Queria agradecer muito aí a todos vocês por participar, por estar aqui hoje comigo, tá? E fico feliz, fico tranquilo, dá um alívio, mas com certeza a tese, as sugestões serão acatadas muito em breve. Eu envio uma nova tese escrita para toda a banca, tá? Com as correções devidamente feitas e assim que sair o artigo, eu já envio também para cada um que fez parte disso. Bom? Muito obrigado, professor Tanaka, muito obrigado, Clarice, muito obrigado, Isabela, que já foi, e muito obrigado, professor Faiez, de coração. Parabéns, Fernando, parabéns mesmo, você merece toda essa felicidade que você está passando agora. Eu acho que é extremamente importante, né, esse momento. Eu acho, né, Faiez, que a gente que é aí dessa área acadêmica, todo mundo fala assim, o que eu vou fazer com mestrado, o que eu vou fazer com doutorado, mas eu sempre falo isso, a gente, quando faz um mestrado, a gente consegue analisar muito melhor os trabalhos, né, de um jeito diferente quando a gente analisava antes, então isso me dá um suporte teórico muito bom, né, então, parabéns, Fernando, eu te desejo toda a sorte do mundo, parabéns, Faiez. Eu gosto muito de você, Fernando, você sabe disso. Eu acho que é uma pessoa extremamente boa, como o Faiez disse. E
só transpira essa confiança na gente, né, Faísca? Que já... Isso mesmo. Pena que ele não quis ficar aqui em Ribeirão Preto. Mas tá bom. A Mariana quis, mas ele não. Ele falou assim, não, vou com o Dr. Faísca. Mas tá bom. Boa sorte para vocês, viu? Muito obrigado aí pela participação, viu, Faísca? Um abraço. Então, muito obrigado a todos. Concluímos agora, então, a defesa de dissertação. Um excelente dia a todos.